Bom, depois que você tomou a decisão, agora chegou a hora de você definir seu objetivo. Agora é a hora disso, é a hora de você definir o seu objetivo. E como que tem que ser o seu objetivo? Ele tem que ser uma afirmação positiva. Ou seja, não é para você escrever o que você não quer, e sim o que você quer. Por exemplo, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais me sentir insegura, eu não quero mais ser traída. Não, não é isso. Você tem que escrever os seus objetivos como uma afirmação, ou seja, o que você quer, tudo bem? E como que tem que ser essa afirmação? Ela tem que ser curta, então ela tem que ser um único objetivo. Não adianta você escrever assim, eu quero ser feliz no meu casamento, eu quero uma casa nova, eu quero me sentir confiante. Não, você tem que escolher um. Tem que ser uma frase curta. Outra coisa que precisa ter. Especificar o que e não o como. Então, você não pode especificar o como. Você tem que especificar o que você quer, não como você quer. Porque a nossa mente, depois vocês vão entender, quando eu falar de plantar uma ideia, a nossa mente, ela sabe melhor que nós. Ela vai conseguir saber melhor que nós o como. A gente só precisa dizer pra ela o que a gente quer. Outra coisa, não escreva demanda de tempo. Então, você não pode escrever um objetivo, eu quero conquistar meu marido até o mês que vem. Não. Você tem que colocar o seu objetivo curto, simples, específico, sem demanda de tempo. Outra coisa também que não pode ter. Primeiro, deixa eu falar aqui pra vocês. Ele tem que ser, como eu tinha falado, relacionado ao casamento. Então, o que a gente vai fazer? Depois que você definiu tudo isso, né? Depois que você definiu o seu objetivo, ele é uma afirmação positiva, ele é curto, ele especifica o que e não o como, não tá especificando o tempo e tá relacionado com o seu relacionamento, com o seu casamento, porque aí você consegue definir seu objetivo. E quando você definir esse objetivo, anote que a gente vai usar mais adiante. Plantando a ideia na mente. Então, a gente vai começar falando do subconsciente. O que é o subconsciente? Subconsciente é a parte da mente que ela não racionaliza, ela não pensa. É como se fosse, assim, vamos imaginar que você tem aqui um iceberg. Isso é um iceberg, tá, gente? Essa parte aqui é a parte que você vê, você enxerga que tá acima do nível do mar. Essa parte aqui é a parte que você não enxerga. Essa parte que você não enxerga é o seu subconsciente, que é aquilo que ele não tá pensando, não é ele que pensa, essa não é a função dele. O que é armazenado nesse subconsciente? São as crenças, as nossas memórias ficam aqui e os nossos hábitos também ficam armazenados aqui no subconsciente. E aí tem a parte da mente que é a parte consciente. A parte consciente é essa parte aqui, ó. É a partezinha que você vê, ou seja, é a parte que pensa, é o jeito que você pensa. É essa partezinha do iceberg aqui, ó. Então, entendendo o que é o subconsciente e o que é o consciente, agora a gente consegue avançar no processo de implantação de uma ideia. Então, como que funciona? Uma vez que você tem um objetivo estabelecido, você tem uma afirmação, né? Igual uma afirmação, e por meio de repetição dessa afirmação, o seu subconsciente, ele começa a receber essa ideia. Quando ele recebe essa ideia várias vezes, repetidas vezes, ele começa a entender que aquele é o seu novo padrão de pensamento, ou seja, a sua nova crença.
Então, o que, que ele começa a fazer? Ele começa a influenciar, como ele sabe que agora esse é o seu novo padrão de comportamento, ele começa a influenciar as suas outras ideias. E quando ele faz isso, ele manda uma mensagem para o seu consciente, que é a sua parte que pensa do cérebro, e esse consciente, ele aceita essa nova ordem, de que essa é a nova maneira de pensar. E aí, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar planos. Ele consegue criar planos para atingir os seus objetivos. Então, vamos recapitular aqui. Então, o processo de implantação de uma ideia na mente. A gente tem a repetição do nosso objetivo. Por meio da repetição, a gente consegue, através do subconsciente, mudar a nossa crença. Então, a gente faz uma troca de crença aqui, a gente consegue influenciar. E aí, quando a gente faz isso, a gente influencia outras ideias que trazem para o consciente, que é a parte que pensa, um novo jeito de pensar, nova ordem que o subconsciente dá para o consciente é essa. Agora, esse é meu novo padrão de pensamento, é meu novo padrão de ideias. E aí, esse consciente, ele começa a criar planos definidos para conseguir atingir essa ideia. Então, é assim que funciona. E você consegue fazer isso quando você tem uma potencialização dos seus pensamentos e emoções positivas. E quais são esses pensamentos e emoções positivas? É quando você tem a firmeza de decisão, que é o que eu tinha já explicado para você. Quando você tem essa firmeza de decisão, quando você tem fé e quando você tem convicção. Então, quando você tem esses três sentimentos aqui, essas três emoções associadas, você consegue potencializar esse processo de implantação de uma nova ideia. Só que o que acontece? Do mesmo modo que você tem a influência aqui dessas emoções positivas, as emoções, os pensamentos negativos também podem influenciar. Só que vão influenciar pro lado errado, vão influenciar atrapalhando. E eu vou explicar para vocês como que funciona. Pensamentos e emoções positivas. E aqui eu até coloquei isso aqui que parece uma fórmula, mas não é. O que acontece? Quando você tem a afirmação mais a emoção positiva, isso aqui é igual ao fermento. Por quê? Como que funciona o fermento ali no pão? O fermento, quando você mistura a afirmação mais a emoção positiva, é como se você chegasse mais rápido no seu objetivo. É como se ele fizesse, se essa união, ela fizesse realmente o papel de um fermento. Por quê? Você potencializa os seus resultados quando você tem um objetivo definido e quando você tem emoções positivas ali agindo. E quais são essas emoções? Desejo, fé e amor. E o que é o desejo? Desejar é você acreditar. É você acreditar naquilo, é acreditar que você vai conseguir aquilo, é desejar, é ansiar por conquistar aquele objetivo. E o que acontece? Os sonhos, eles são apenas sonhos se você não mistura essas emoções. Que é aquilo que eu expliquei, ele não influencia o seu subconsciente a ponto de conseguir plantar uma ideia se você não tem a influência desses pensamentos aqui positivos. O que acontece? Os sonhos, eles vão ser apenas sonhos se você vive com indiferença. Então, você tem um objetivo, mas você não faz nada para aquilo. Quando você cultiva a preguiça e a falta de entusiasmo. Então, o seu sonho realmente vai ficar apenas no sonho se você tiver isso aqui: indiferença, preguiça e falta de entusiasmo. E aí, o que acontece? Quando você
tem muito desejo, quando você deseja alguma coisa, você desenvolve a persistência. E o que é uma pessoa persistente? É uma pessoa que não reconhece o fracasso. Por isso é importante você nutrir os pensamentos e emoções positivas. Quais são? Desejo, fé, amor. O que é o desejo? É você acreditar, é você confiar. E aí, com o desejo, quando você aumenta essa emoção de desejo, você desenvolve a persistência. O que é a persistência? O que é ser persistente? É não reconhecer o fracasso. E aí, a gente vai falar também, ainda em pensamentos e emoções positivas, sobre a fé. O que é a fé? Fé é a crença que você vai conseguir realizar o que você quer, vai conseguir realizar o seu objetivo. É a determinação. O objetivo aqui é você ficar tão determinado que você vai conseguir, que você se convence, de fato, você convence o seu cérebro que você vai conseguir. Então, essa é a determinação. E quando você associa a fé mais o desejo, essa junção de emoções, elas te dão acesso ao que a gente chama de inteligência infinita. Bom, ainda no processo de plantar uma ideia na mente, agora a gente vai conversar sobre a influência dos pensamentos e emoções negativas. Como que funciona? O nosso subconsciente, ele funciona com e sem esforço. O seu subconsciente, ele vai funcionar, você querendo ou não. Então, quando você não coloca pensamentos e emoções positivas de propósito, consequentemente, os pensamentos e emoções negativas, eles vão entrar sem você se esforçar. E o que vai acontecer? Eles vão afetar o seu subconsciente. Então, os sentimentos e os pensamentos negativos que eu vou explicar para vocês quais são, eles vão afetar o seu subconsciente. E o que eles vão fazer? Eles vão atrapalhar você de atingir os seus objetivos. Por quê? Por mais que você tenha escrito, definido o seu objetivo corretamente, tomado a decisão, quando você mistura essa afirmação com uma repetição carregada de sentimentos negativos, o seu subconsciente, ele vai entender aquela emoção. Ele vai entender a força daquela emoção negativa. Então, é como se um anulasse o outro. Por isso que você não consegue atingir os objetivos, entendeu? E quais são esses sentimentos e emoções negativas? Medo, inveja, ciúmes, raiva, ideias de vingança, e a ganância. Então, esses sentimentos aqui, você tem que dar um jeito de eliminar. Você tem que eliminar. Se você consegue perceber e aprende a identificar esse tipo de pensamento, esse tipo de emoção negativa, você tem que trabalhar para eliminar, porque senão você não consegue atingir os seus objetivos. Eles vão te atrapalhar. O sentimento e o pensamento negativo, ele é muito poderoso, ele é tão poderoso quanto positivo. Para você ter uma ideia, se você pensar num criminoso, que ele entra em contato com o crime a primeira vez, ele vai detestar, ele vai ficar assustado. Quando ele começa a repetir aquele pensamento, quando ele começa a repetir aquele ato que é negativo, ele vai começar a se acostumar. Então, ele começa a se acostumar com aquele padrão de comportamento. Só que quando ele repete inúmeras vezes a ponto de influenciar o subconsciente dele, ele começa até a influenciar outras pessoas a fazer aquilo. Então, você pensa, no começo ele detestava.
Só que ele foi repetindo aquilo tantas vezes que ele se acostumou e ele estava influenciando as pessoas ao redor. Então, a influência do pensamento negativo é muito poderosa. Por isso que a gente tem que, a qualquer custo, eliminar esse tipo de pensamento. E aí, outra coisa muito importante também é quando a gente pensa nesse tipo de pensamento e sentimento afetando as pessoas. Quando você age com má fé, quando você mantém dentro de si esse tipo de sentimento aqui pelos outros. É como se você nutrisse esse tipo de pensamento ruim dentro de você pelos outros. E quando você faz isso, quando você usa eles contra as pessoas, as suas atitudes elas são influenciadas e você não consegue atingir seus objetivos, entendeu? Então, quando você tem muita influência de pensamentos negativos, você consegue mudar. E aí no exemplo que eu dei pra você do criminoso aqui, pra vocês não esquecerem. Nesse exemplo, você consegue enxergar o quanto que o pensamento negativo, ele pode moldar o seu caráter. Pra você ver o tanto que é prejudicial. Então, vamos lá. Continuando aqui nos pensamentos e emoções negativas. Quais são os prejuízos aí para você plantar sua ideia na mente quando você é influenciado por pensamentos negativos? Então, você perde a sua imaginação criativa. Lembra que eu falei que no processo de implantação de uma ideia, o subconsciente ele manda mensagem para o consciente e aí esse consciente ele começa a criar planos criativos para conseguir atingir o objetivo? Quando, mesmo você afirmando o seu objetivo, quando você tem esse tipo de pensamento e emoção, você perde essa imaginação criativa. E isso não sou eu que estou dizendo. O Napoleon Hill conseguiu descrever isso no método dele. Então, isso aqui é comprovado. Outra coisa, você repele as pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa muito negativa, uma pessoa com uma energia muito carregada. A não ser que você encontre pessoas ali com a mesma frequência de energia, essas sim vão gostar de ficar perto de você. Mas se você é carregada por pensamentos e emoções negativas, você sempre vai ter ali ao seu redor pessoas com aquela mesma energia. E outra coisa também, os pensamentos e emoções negativas, eles mudam seu caráter. Então, você tem que se proteger. Como que você faz isso? Você tem que se proteger de qualquer tipo de influência negativa. Então, proteja-se das influências negativas. Proteja-se de pessoas negativas. Fuja de pessoas negativas. E aí, o que acontece quando você se permite viver próxima de pessoas negativas? Essas pessoas, elas te desanimam e elas te deprimem. Por isso que é importante, é importante você entender que pensar negativo, que sentir essas emoções, não é só um dano ali momentâneo. Você tem todos esses prejuízos. Por isso que você não consegue conquistar os seus objetivos. E aí, o que acontece? Uma coisa que é importante vocês saberem. O pensamento positivo e o pensamento negativo, ele não consegue ocupar ao mesmo tempo a mente. Você não consegue, ora, pensar positivo, ora, pensar negativo. Você vai deixar seu subconsciente doido. Então, o que você tem que fazer? Você tem que decidir qual que você vai querer que domine ali. Então, o que você tem que fazer? Para você controlar esse pensamento negativo, você tem que manter o seu objetivo e os seus pensamentos sempre positivos. Então, você tem que se manter ocupado, ocupar sua cabeça com o seu objetivo, com planos definidos para conseguir atingir seu objetivo e com pensamentos positivos.
para você conseguir controlar a influência do pensamento negativo. E aí, a grande mensagem dessa etapa do método, desse princípio de pensamentos e emoções negativas influenciando, é que você tem que escolher. Você tem que escolher qual desses você vai querer que domine a sua mente. Você tem que decidir. Se começar a sentir que os pensamentos estão vindo negativos e as emoções negativas estão vindo, isso só tem um sinal. O sinal é, você não tá afirmando ali o seu objetivo todos os dias, você não tá com o pensamento positivo e você não tá aplicando o plano definido